Em que pese toda a surpresa, toda a estranheza que vocês podem ter de assistir um católico no YouTube estar tratando de temas tão espinhentos e que aparentemente, só aparentemente, nada tem a ver com o catolicismo, como macumbaria, feitiçaria, doenças psicossomáticas, na realidade eu não sou o primeiro, e se Deus quiser não serei o último a tratar desses temas que, para um país tão qualquer coisa, tão macumbeiro como o Brasil, na realidade, são questões de saúde pública, são questões de saúde espiritual. Eu devo continuar. Ao longo de mais de um ano, eu pude dividir com vocês clássicos materiais de parapsicologia, e comigo vocês puderam aprender, os que não sabiam, alguns elementos de fisiologia, de neurologia, de psiquiatria, de psicologia, enfim. Hoje não farei diferente. Trataremos de um tipo de pessoa que na verdade não é raro de se encontrar. Se destacam muito em grupos de orações, em centros espíritas de várias vertentes, em igrejas evangélicas, e na realidade existem no mundo desde que o mundo é mundo. E a Igreja Católica não deixou de abordar com muita profundidade essa temática. O Papa Bento XIV, Próspero Lambertini, o nosso querido Papa Bento XIV, fez uma investigação muito séria nesse sentido. E foi o primeiro a discernir, assim, muito claramente, o primeiro na história da medicina, eu digo assim. E vejam que ele era um papa, não era médico. Ele foi o primeiro a discernir claramente o que seria uma doença psicossomática ou funcional de uma doença orgânica. Vocês entendem que doença orgânica seria o que a gente chama de doença de verdade, para se entender assim, muito rapidamente. E a doença psicossomática é aquela que tem origem nos traumas, nos pensamentos, enfim, no psiquismo humano. Folheando uma publicação oficial da International Journal of Parapsychology, eu tive a alegria de encontrar um artigo escrito pela parapsicóloga católica Renée Haynes, que inclusive é prima do Aldous Huxley, muito interessante, onde ela aborda que o Papa Bento XIV, ele pôde perceber, ele estabeleceu um paralelo no meio das suas investigações entre essas pessoas que têm essas faculdades de conhecer o futuro. Ele percebeu que elas apresentam, quase sempre, sinais de doenças nervosas, de hiperestesias, tem crise de melancolia, tem um comportamento assim, mais ou menos parecido. Na verdade, nunca são pessoas muito equilibradas que mostram esse tipo de coisa. Ou pelo menos, se são equilibradas, nos momentos de desequilíbrio é que manifestam essas coisas. E é exatamente disso que nós trataremos hoje aqui. Antes de ser acusado de estar trazendo para vocês material anticientífico, anticatólico, ainda tem muita gente que fala disso, né? Não estuda, cambada de vagabundo. Mas enfim, eu quero fundamentar para vocês os principais parapsicólogos católicos que afirmaram exatamente tudo isso que eu estou dizendo e que vou dizer de agora em diante. Na realidade, quem não é católico não pense que eu sou um fanático, nossa, só a ciência quando aprova o catolicismo serve, quando não aprova, não aprova. Não, eu tenho a plena consciência de que a ciência, ela é universal. Ela não é restrita a uma crença, mesmo que seja a crença sobrenatural e única, revelada por Deus. Quando um católico emite uma opinião de chute e fala o que não sabe, e quando um protestante, um ateu, até um satanista faz a mesma coisa, ambos falam uma merda no mesmo nível. Assim, não há diferença. Eu tenho muita clareza sobre isso. E, inclusive a igreja tem mais clareza do que eu, porque perante um fato que ela não sabe explicar, vocês podem ver vários religiosos aparecendo dizendo: nossa, é milagre, foi Deus que fez! Meu Deus, é uma manifestação demoníaca! Se não estudou, não fala, meu filho. E a igreja, ao passo que ela não proíbe a liberdade da pessoa achar, acreditar no que ela queira, ela não toma partido. Ela entende que uma manifestação esquisita, inusitada, ela pode ter sim origem sobrenatural. Ela pode ter vindo de Deus, ela pode ter vindo do demônio, pode ser um truque de mágica, mas também pode ser um fenômeno causado por forças ainda desconhecidas. A igreja sempre usa esse termo. Para começar minha fundamentação,
O padre Giovanni Battista Alfano, sismólogo e vulcanólogo, escreveu diversos livros de parapsicologia e era um cientista do mais alto gabarito. Seguindo, padre Alois, não sei se é Alois Getterer, jesuíta, astrofísico do Observatório de Castel Gandolfo. Padre Pedro Messeger, não tenho foto dele, vou botar esse bonequinho bonitinho aí. Ele foi um grande psicólogo e presidente da Liga de Parapsicologia da Sociedade Espanhola de Psicologia. Meu muito querido padre Edivino Augusto Friedrich, pesquisador do espiritismo brasileiro, provincial dos jesuítas do sul do Brasil por muitos e muitos anos. Padre Herbert Thurston, historiador bolandista, altamente conceituado, escreveu uma verdadeira enciclopédia sobre a vida dos santos. E chamou muita atenção também da Society for Psychical Research, de Londres. Dom Boaventura Kloppenburg, bispo brasileiro. Ele foi assistente de Joseph Rhine, o pai da parapsicologia norte-americana, e acabou tornando-se um especialista em feitiçaria. Padre Andreas Hesch, teólogo, professor de parapsicologia da Pontifícia Gregoriana de Roma. Padre Oscar González Quevedo, o meu grande professor. Merece um comentário muito especial o Padre Quevedo, porque dentre todos esses especialistas que eu citei e tantos outros não citados, talvez ele tenha sido o que melhor assistiu, melhor comprovou fenômenos de efeitos físicos. Porque, sendo o maior especialista do Brasil, talvez da América Latina, a tratar de parapsicologia, ele teve condição de, na sua clínica, a clínica do CLAP, ter recebido o que, assim, de mais assustador e de pior aconteceu no Brasil. Os casos mais estranhos que vocês podem ou não ter noção iam parar na clínica do CLAP, que no seu auge, nos anos 70, 80, contava até com hospedaria gratuita para seus pacientes, né? E foi um grande centro de estudos a nível mundial. A biblioteca do Padre Quevedo foi, por muitos anos também, a maior biblioteca de parapsicologia do mundo e também de ilusionismo. Recordo também que esse jesuíta, na sua juventude, foi considerado pela mídia e pelos maiores especialistas de ilusionismo como um dos melhores e mais hábeis ilusionistas do mundo. Vamos tirar este objeto claramente do seu estômago. Usando tripas, fígado e sangue de galinha, o Padre Quevedo faz campanha contra as operações espíritas, garantindo que tudo é charlatanismo. Vamos a cicatrização instantânea. Ok, agora pode cortar. Dentro do mundo da parapsicologia isso é muito interessante, porque até os ditos endemoninhados, os médiums, se apresentam fazendo truques dos mais simples assim. E uma pessoa que não saiba distinguir, mais ainda se for um médico, um psiquiatra, ele vai rodar, porque vai passar anos e anos atrás de uma causa, sem causa, porque não existe. E o padre Carlos Maria de Herédia. Esse padre foi uma verdadeira comédia. Jesuíta mexicano, que no início do século passado roubava a cena nas páginas do The New York Times, desafiando os espíritas, usando dos seus conhecimentos de ilusionismo e de parapsicologia. Está aqui na minha mão o livro Espiritismo e Senso Comum, desse padre, de onde eu quero que vocês acompanhem comigo o prólogo do Censor Eclesiástico. A presente obra é uma tradução do Spiritism and Common Sense, publicado pelo Padre Herédia o ano atrasado, com a devida aprovação. Não a cotejei com o original aprovado. Limitei-me a dar juízo sobre o que está escrito em vernáculo. No que entende com a explicação dos fenômenos do espiritismo, 3 escolas se apresentam armadas de boas razões. Prestem muita atenção no que será dito aqui agora. Filósofos e teólogos há que, para explicá-los, os fenômenos, recorrem a causas puramente naturais. Outros, no extremo oposto, em tudo, veem a intervenção de causas préternaturais.
Média entre as duas está a escola mitigada, que distinguindo dois gêneros de fenômenos naturais uns, preternaturais outros, a estes designam uma causa preternatural, que, em espécie, dizem, outra não é, senão um espírito mau. A Igreja, coisa é sabida, deixa liberdade à discussão, visto não a ter dirimido nem pelo magistério solene, nem pelo ensino comum. Olha aqui, ô bando de mala sem alça. Falece, no caso, o ensino unânime dos teólogos, que tornaria temerária a defesa da sentença oposta. As respostas das congregações não autorizam a afirmar que a causa de tais fenômenos seja esta ou aquela. Tais respostas são dadas a questões particulares. Nem as referidas congregações homologam a veracidade histórica dos fatos narrados, e muito menos entram na questão filosófica atinente à causa eficiente. Limitam-se a proibir absolutamente a assistência às sessões de espiritismo, pelo supersticioso que encerram, pelos perigos que correm a fé e os bons costumes, e também pela cooperação e escândalo. Não é crime nenhum, portanto, um católico envolver-se neste meio para investigar. Tem os teólogos católicos liberdade plena para a discussão histórica e filosófica dos fatos narrados. Vou terminar de ler isso aqui, vamos lá. Dessa liberdade que lhe a Igreja concede, usou o padre Herédia, atribuindo os fenômenos pseudofísicos a causas naturais. Em muitos, ele o demonstra, entra a fraude. Noutros, a causa natural que mais lhe sorri é a telepatia, da qual a teoria de Gears, eu acho que deve ser Gears, não sei, hipótese da reverberação mental é uma variante. É sustentável a hipótese da reverberação mental? A telepatia explicará suficientemente todos os fenômenos considerados como preternaturais? O autor está que sim. Eu penso que a solução real dos fenômenos psíquicos será encontrada em estudos de telepatia, possivelmente nos próximos anos. Uma tradução aqui bem rápida. Está no seu direito de assim pensar. Nada encontrei na tradução que esteja em desacordo com os dogmas da Igreja, nem com a doutrina comum dos católicos, contida nas constituições e prescrições dos concílios gerais, ou da sé católica, nem com o consenso dos doutores aprovados. Blá 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 blá. Rio, 20 de março de 24. Padre João Batista de Siqueira. Fica, pois, em pé a escola que admite fatos naturalmente explicáveis. Sucedeu-se que em um de seus muitos shows, o padre Herédia encontrou na plateia um delegado apostólico, que no final da apresentação chegou no pé do ouvido e falou: será que você poderia fazer, uma apresentação bacana dessa de ilusionismo para a nossa delegação? E rolou, o padre aceitou. E naquela noite havia juízes, cardeais, padres, bispos. E o padre apareceu no palco e falou: este show é de magia. Eu peço que vocês, por favor, por Deus, não acreditem em nada do que eu vou dizer, não acreditem em nada do que eu vou fazer, porque tudo é magia, tudo é truque, tudo é ilusionismo, tudo é mentira, tudo é fantasia. E ele apresentou tudo o que há nas mais fenomênicas sessões de espiritismo. Mesas que flutuavam, que giravam. O barrete do cardeal que o convidou pulou da cabeça dele e foi parar na cabeça de outro que estava mais longe. E depois ele pôde fazer um truque de adivinhação. Ele pediu para o cardeal escrever uma pergunta sem que o padre soubesse e guardasse no envelope. E depois respondeu essa pergunta sem ter lido. Enfim, foi um show daqueles. Ocorreu que os padres faziam sinal da cruz, pediam pelo amor de Deus para que parasse, assim, absolutamente impressionados. Eles esqueceram de fato o que o padre tinha dito no começo, que ia ser tudo mentira, e caíram no conto. Caíram naquele feitiço técnico do padre. E no meio do show, esse cardeal arrastou o padre para o camarim e falou: pelo amor de Deus, o que é que você combinou com Satanás para fazer esse tipo de coisa que você está fazendo com a gente? E o padre, como bom mágico, relutou: olha, é só uma brincadeira, o senhor não acredite nisso. Não, pelo amor de Deus, conta para mim o que você fez, eu não vou contar para ninguém, eu não estou entendendo nada, está todo mundo confuso. Acabou que o padre ficou com medo, ficou com medinho, e falou para o bispo o que é que ele fazia. O bispo soltou uma gargalhada assim monstruosa e falou: não, tá certo então. O que o senhor achou do meu show? Amanhã eu te falo.
E o padre ficou morrendo de medo, né? E na manhã seguinte entrega ao cardeal um envelope para o padre contendo esta carta. Delegação Apostólica nos Estados Unidos da América do Norte, 1811, Baltimore Street, Washington. Reverendíssimo Padre, tendo assistido às 2 conferências que Vossa Reverendíssima com tanta habilidade fez nessa cidade, dou-lhe, com muito prazer, os meus emboras. Fiquei muito satisfeito e reconhecido não somente pelo gosto que me proporcionou a mim e aos demais espectadores, mas sobretudo pelo bem que tais conferências, sem dúvida, hão de produzir. Abramos sempre, mais e mais, os olhos do povo, especialmente dos católicos, sobre os perigos do espiritismo, fazendo-lhes verificar ao mesmo tempo que muitos dos fenômenos atribuídos a um poder misterioso e oculto se reduzem a uma hábil fraude. Aceite, pois, mais uma vez a expressão do meu sentimento de admiração. Abençoando a Vossa Reverendíssima no Senhor, tenho o prazer de me subscrever. De Vossa Reverendíssima, servo em Cristo, Giovanni Bonzano, arcebispo de Metilene, delegado apostólico. Através dessa grande introdução do meu vídeo, eu quero que vocês entendam que perante um fato que não sabe explicar, primeiro, tenham respeito pela verdade, não opinem. Se tem opinião, acha que é o demônio, acha que é um milagre, no máximo dos máximos, guarde para você. E não confie facilmente num padre, por mais piedoso e estudado que seja, porque se ele não conhece um mínimo de ilusionismo, de parapsicologia, se ele não é de repente um médico, um psiquiatra, naturalmente ele pode cair na lábia de qualquer malandro que se apresente. Porque a teologia não tem e não quer ter autoridade sobre os fenômenos. Não pensem vocês que um conhecimento que tenham no plano consciente, que consigam discutir com as pessoas, escrever, debater, não tem uma raiz muito profunda no inconsciente. Porque na realidade é nele que as maiores comparações, elaborações são concebidas. Fer fez um levantamento e descobriu que entre 75% e 100% das descobertas geniais de seu tempo foram devidas ao inconsciente. A pessoa no mais profundo transe, no mais profundo sono, conseguia fazer aqueles arranjos tão elaborados. Eu poderia citar para vocês aqui de passagem. Fontaine, com as suas poesias, afirmou que quase 100% foram concebidas em sonho. Eu poderia citar Kekulé, que foi o cara que desenvolveu a cadeia benzênica. Ele tinha uma preocupação latente na consciência, porque ele queria descobrir a solução. E uma certa vez ele se sentiu atraído, olhando pela janela, em crianças, brincando uma ciranda de roda. Ele ficou interessado naquilo, assim, falou pra mulher dele, nossa, mas não sei, eu sinto uma atração por aquilo, não sei o que está acontecendo. A mulher dele falou, deixa de ser vagabundo, você tá cansado de trabalhar e quer voltar a ser criança? Tá pensando que eu sou besta? Aí ele, tá, vou pro trabalho. Chegou no trabalho cansadão, cochilou e sonhou lá com crianças brincando de ciranda novamente. E esse negócio de ciranda ficou ocupando a cabeça dele muito tempo. Chegou em casa, dormiu e novamente sonhou com as crianças em ciranda. Só que dessa vez a ligação de braços dessas crianças começaram a se transformar em símbolos químicos. E desenvolveu assim visualmente para ele a cadeia benzênica. Na realidade, qualquer outra pessoa que não tenha muitos estudos poderia dizer que foi um anjo que soprou no ouvido dele. Olha, a tendência de eu aceitar que este fato tenha sido angélico, de natureza sobrenatural, não me aceito com muita facilidade, até porque não precisa. Por exemplo, o compositor brasileiro Camargo Guarnieri, cuja música de introdução aqui do canal foi composta por ele, é a Dança Selvagem, e eu interpreto, várias composições ele escreveu no mais profundo sonambulismo. Ele não estava acostumado a escrever essas partituras? Então, um dia ele dormiu e acordou com uma partitura do lado completamente composta, a sua tocata para piano, que eu pessoalmente não acho muito bonita, mas uma grande atividade intelectual é necessária para escrever aquelas páginas. E ele não se lembra, ele simplesmente acordou de manhã e estava lá. Letra dele assinada e tudo, bonitona.
Sei também que um concerto para piano, um movimento de sinfonia dele, foi a mesma coisa. A viúva Dona Vera Silvia contou pra gente. Chutando para medicina, um cientista chamado Bunting, certa vez sonâmbulo, saiu da cama, a mulher dele também viu, movimento estranho, o que ele está fazendo? Pegou a caneta e escreveu no seu diário: ligar o conduto do pâncreas de uma cadela, esperar algumas semanas até que a glândula se atrofie, cortar, lavar e filtrar a secreção. Voltou para a cama, pum, continuou dormindo. Quando ele acordou, ele olhou: mas o que é isso aqui? A mulher dele falou: você que escreveu aí, de manhã cedinho, se levantou, fez. Ele ficou meio assim e tal, mas fez a pesquisa. E temos então o Prêmio Nobel de Medicina, responsável por ter criado, em sonho, a insulina. Prêmio Nobel simplesmente por ter tirado uma bela noite de sono. Na verdade, o inconsciente é um grande banco de dados. É uma supermemória que analisa, compara, presume, chuta. Quando vocês têm uma intuição, normalmente é o inconsciente manifestando alguma coisa que ele pôde concluir, mas não chegou plenamente à consciência. Você não sabe explicar por que você acha aquilo, mas você acha que aquilo pode acontecer. E às vezes acontece. Vejam a que ponto pode chegar a capacidade de memória dele. Uma vez eu estava fazendo experiência de hipnose com uma amiga minha aqui, no sofá aqui do lado, e a gente conversava com ela em transe sobre um filme, do qual ela sempre contava, dando risada, uma cena que ela gosta. E aí eu pedi para ela reproduzir a cena do filme. E quando ela começou a falar, foi de uma precisão gigantesca a fala dos personagens. Nem ela sabia que sabia tão bem o que eles diziam. Quer dizer, conscientemente ela não lembraria de nada daquilo, ou de muito pouco, saberia comentar. Mas inconsciente ela reproduziu a cena dos dois personagens. Mudava de voz e tudo, assim. Foi muito engraçado. Isso em medicina se chama hipermnésia, e em parapsicologia se chama pantomnésia. Não duvidem que vocês têm muito bem guardados os seus primeiros momentos de vida, que talvez com hipnose vocês possam acessar. Voltando a falar aqui do Padre Herédia. Uma vez uma senhora chegou para ele, desesperada com a filha dela, uma senhora americana, dizendo que sua filha tinha caído, batido a cabeça, sofreu lá uma lesão cerebral e que precipitou a falar em chinês. E que o demônio tinha feito aquilo para ele fazer alguma coisa. Ele foi conversar com ela e falou assim: mas isso que ela está falando é chinês? Como é que a senhora sabe? Ah, porque o empregado lá de casa é chinês. Ah, é? Traz ele então para mim. A mulher correu na casa dela, chamou, vieram 2 empregados chineses. Boa tarde, os senhores, por favor, poderiam verificar se o que essa menina está falando aqui é chinês? Os caras ouviram assim tal. Ah, é chinês sim. Tá certo, pergunta pra ela quais são as flores da Califórnia que ela mais gosta. Eles perguntaram e a menina desandou a falar em chinês, né? Não vou nem tentar imitar aqui, porque eu não sei. E eles começaram a dar muita risada, os dois. E o padre não entendeu muita coisa. Ele falou assim: mas vem cá, do que vocês estão rindo? E a menina ainda tagarelava em chinês, falava. E de repente a chinesada que estava rindo parou, ficou com o olho estatelado assim. Aí o padre: que foi? O que ela tá falando aí? Aí um deles falou assim: ah, padre, o que ela falou foi o seguinte: 2 toalhas de mesa, 3 fronhas, 6 pares de meia, 2 lenços. E ficou quieto. Aí o padre: mas o que foi que ela falou que vocês ficaram com essa cara de medo? Ah não, padre, deixa pra lá, não tem importância, né, pra que falar? Falou: ah, tá bom. Tirou a carteira do bolso, ia dar um dinheiro pros chineses, né, pela participação. Aí o outro percebeu e falou assim: não, deixa, padre, que eu vou explicar pro senhor o que foi que aconteceu. É que, né, a gente é empregado da casa, a gente faz essas piadinhas internas, o senhor sabe como é que é, né? Aí o padre: ah, tá, beleza. E o caso acabou por aí. Mas o que é interessante de salientar é que qualquer pessoa pode aprender o idioma por osmose. Talvez não uma apreensão inteligente como era dessa menina. Ela não estabelecia diálogo, ela sabia repetir o que ela ouviu. Mas provavelmente em seu período de plena consciência, não conseguisse jamais falar uma frase em chinês. Bom pessoal, a bateria da minha câmera está acabando, mas eu acredito que eu pude dar para vocês nesse vídeo uma boa iniciação da importância da parapsicologia e das possibilidades do inconsciente, o que a gente chama de talento do inconsciente. No próximo vídeo eu iniciarei ainda finalizando essa parte de talento do inconsciente e poderei explicar de que forma uma hiperestesia pode desembocar numa hiperestesia indireta do pensamento,
e a pessoa conhecer sim o que uma pessoa pensa sem dizer. Minha fundamentação estará em Santo Agostinho e no Prêmio Nobel de Psicologia, Pierre Janet. Um abraço, salve Maria e até a próxima.